Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo. Hoje eu vou falar da nossa hashtag Sinais de Apocalipse. Eu quero começar com um texto que está em 1 João, né, que é o mesmo que escreveu Apocalipse, e ele fala assim na Bíblia, né, capítulo 4, olha: não creiais em todo o espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Uma palavra para o tempo dele e para os tempos atuais, porque ela está sempre autêntica. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Muito bem. Vai um pouco mais abaixo, vai dizer: do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve, né? Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então ele fala do espírito de erro, do anticristo. Esse texto é um texto bastante didático, escatológico e muito atual. Então veja bem, essa semana nós fomos surpreendidos aí com um pastor da Primeira Igreja Batista de Piauí, no sul da Bahia, que foi acusado de homofobia e denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia por ter usado um determinado termo que agora é proibido se citar em alguns lugares, né? E ele estava exatamente em um culto que foi transmitido pela internet, e aí houve uma denúncia e ele foi obrigado a assinar o que a gente chama de TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta, e teve que fazer uma retratação pública num culto que aconteceu agora no dia 10 de novembro, que também teve que ser transmitido pela internet. Pois bem, então esse pastor pregou a palavra, né, criticou um pouco as atitudes de uma empresa que faz sanduíches aqui no Brasil, ela é americana, que fez apologia a coisas que não estão na Bíblia, né? E assim ele também fez uma referência a uma indústria de cosméticos e perfumes que também fez um comercial fazendo uma apologia, uma defesa de princípios bíblicos que não estão na Bíblia. Muito bem. E aí, só pelo fato de ele ter transmitido o culto pela internet, né, uma determinada promotora, né, recebendo uma denúncia bem escancarada de que ele estava atacando isso ou aquilo, fez com que ele, né, tivesse que assinar um termo de ajustamento de conduta, né, e mesmo ele não tendo qualquer intenção discriminatória, até porque ele estava pregando a palavra de Deus, né, na igreja dele, dentro do ambiente da igreja, mas mesmo assim ele teve que se explicar. Muito bem, então eu vou voltar lá dizendo que, né, o espírito do anticristo, do qual já ouviste falar de que há de vir, já está agora no mundo, né, e somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Então só vai ouvir a palavra de Deus quem é de Deus. Quem não é de Deus vai ouvir, não vai entender e vai causar comichão no ouvido, que também é uma palavra que está na Bíblia. Então, nos últimos tempos, nós estamos vendo aí uma perseguição extremamente grande em relação a diversas áreas dos fundamentos da família, principalmente, e dos princípios cristãos. E aí eu quero trazer a vocês, né, que todas essas coisas estavam previstas. Jesus já havia dito, quando ele estava conversando com seus discípulos e mandando eles irem para o mundo, ele já estava avisando, né? Já há uma agenda do anticristo muito forte no mundo inteiro, né? Ela está agindo, né, agora de uma forma até mais escancarada, e nós precisamos, né, quem é cristão autêntico, protestar, se unir, né? Para que a gente consiga romper esse esquema, esse sistema que está sendo imposto goela abaixo de nós. Então, o Brasil, principalmente, está sendo dominado assim com uma velocidade muito preocupante, muito alarmante, e os cristãos precisam estar atentos. Porque eu quero dizer que, né, se a gente não estiver atento, amanhã será muito tarde. Né? Nós somos maioria cristã, nós somos um país de princípio bíblico, né? E aí teríamos que mostrar a nossa força, né? Temos aí agora
às vésperas aí daquela festa chamada Carnaval, e quero dizer para vocês de que essa festa chamada Carnaval, como foi, né, um pouco antes daquela doença terrível que atacou o mundo, ela trouxe mais problema. Esse ano, pode esperar, nós vamos ter problema. Então, tem coisas que nós não podemos deixar de posicionar, sabe? Então, eu quero pegar aqui um texto de Mateus capítulo 10. Eu vou pegar alguns versículos e vou ler para você prestar atenção no que está acontecendo. Então, diz assim, ó, e o irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai ao filho, e aos filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Presta atenção, está na Bíblia, Jesus falando isso. E ele diz, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Ele está avisando, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Veja se isso não está acontecendo, né? Jesus já foi motivo até de escarnecimento em carnaval. Já fizeram, arrastando Jesus, um negócio de maluco, né? O demônio arrastando Jesus. Isso aconteceu no carnaval, lá do Rio de Janeiro, ali em São Paulo também teve uma coisa parecida, né? Então, aí ele diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, salvos serão os que perseverarem. Agora, vai ser muito difícil perseverar, muito difícil daqui para frente, né? E quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aqui mais uma visão escatológica, ou seja, depois quando a gente começar a ver essas coisas acontecerem com muita frequência, é sinal de que a volta de Cristo está muito iminente, que é o caso atual. Todo um contexto sendo preparado, né? Então, ele vai dizer que isso já estava previsto. Jesus está aqui falando de algo escatológico, né? Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Então, meu querido, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo no mundo e você precisa ficar atento para tudo que está acontecendo, porque são coisas que estarão, né, nos perseguindo de forma muito profunda, muito contundente, né? Eu estou tentando buscar aqui para lembrar que há algum tempo atrás, esses dias atrás, a gente veio colecionando uma série de comerciais que tem por trás uma doutrina do anticristo. Mas não é um nem dois, não, são vários comerciais com doutrina do anticristo, né? Então, meu amado e minha amada, você precisa orar, você precisa se posicionar e você precisa se cuidar, porque os tempos estão ficando sombrios no Brasil. Olha bem a palavra que eu estou dizendo, sombrios. Então, assim, tem uma parte da igreja que parece que está letárgica, parece que eles não estão percebendo o que está acontecendo. Você tem um pastor ali, outro acolá, né? Alguns mais veementes que estão aí na internet, os outros estão completamente desligados de toda essa agenda, né, contra a família, contra os princípios e valores cristãos que está sendo cumprida passo a passo, vagarosamente. Agora ela resolveu acelerar mais. E essa agenda impregnou várias áreas, né? A imprensa, órgãos do governo, né? Judiciário, está todo mundo impregnado. Então, nós somos um país de tradição cristã, de tradição mais conservadora, um país que defende a família. E eles vêm dilapidando isso vagarosamente. E agora de uma maneira muito mais célere, ou acelerada, se melhor dizendo. Então, cuidado, né? Saiba que estão vindo tempos dificílimos para os pastores. Eu vou repetir a palavra, dificílimos para os pastores. Vocês verão como nós seremos perseguidos, porque vai se cumprir, repito, essa palavra aqui, ó, né? Que eles irão nos perseguir sistematicamente, porque nós defendemos Jesus e defendemos a Bíblia Sagrada.
Ore, meu irmão, e fique atento. Presta atenção nesse texto de Mateus, leia ele todo e fique atento a tudo que está acontecendo. Porque, como diz João, o espírito do anticristo já está aqui. Porque todos aqueles, você viu lá no texto que eu li, todos aqueles, né, que não ouvem a voz de Deus, que não estão compromissados com Deus, não é o espírito da verdade. E João vai dizer aqui na Bíblia, né, o capítulo 4, tá, no versículo 6, ele diz assim, é o espírito do erro. O espírito do erro quer dizer o espírito do engano, é o espírito de Satanás, é o espírito do demônio, é o espírito do anticristo. Que Deus te abençoe e te prepare para os tempos que estão por vir.